Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa videoaula. Quem vos fala é o professor Márcio. Trago para vocês mais uma questão envolvendo geometria plana. E a questão diz o seguinte: encontrar a medida em centímetros do lado do triângulo CDE, em cujo lado, está representado por X. Então eu quero achar o lado DE. E aí apresenta algumas características importantes nas quais você deve se atentar diante de uma figura desse tipo. Essas características eu vou mostrar aqui para vocês, mas acredito que alguns já até de repente já notaram. E vou pedir a você que, se você tem uma certa facilidade, dê um pause no vídeo, tente resolver, depois confira a resposta que nós vamos encontrar. E você que, por algum modo, acha complicado resolver, acompanha comigo que a gente vai chegar ao resultado juntos aqui, ok? Então, vamos começar fazendo algumas observações. Ele diz o seguinte: a primeira coisa que a gente observa aqui é o seguinte, é que o lado AC, que no caso é a hipotenusa do triângulo ABC, o lado AC, a hipotenusa, do lado AC, tem a mesma medida que a hipotenusa do triângulo DE. Ou seja, esse lado tem a mesma medida que este, a mesma dimensão. Beleza, e daí? Mais uma informação importante. Como se trata de dois triângulos retângulos, os ângulos, obviamente, existe um ângulo que é de 90 graus em cada um triângulo. Esse triângulo tem um ângulo de 90 graus, este triângulo tem um ângulo de 90 graus. Uma outra observação a ser feita é que o exercício sugere que este ângulo é alfa e que este ângulo é beta. No entanto, é de comum consenso que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180 graus. E se aqui é 90, evidentemente que a soma dos outros dois vai dar 90. Então, uma observação importante que nós podemos fazer é que alfa mais beta mede 90 graus. Tudo bem? Beleza. Então, partindo agora para uma resolução, vamos fazer mais uma observação agora a respeito de um ângulo que eu quero mostrar para vocês aqui, como um exemplo de rascunho aqui, tá? Se eu tenho isso aqui, ó. Se eu tenho esse ângulo do meio aqui de 90 graus, eu vou chamar aqui aleatoriamente alfa e vou chamar esse aqui de beta. Nós podemos concordar juntos que, se eu pegar os três ângulos, eu vou ter meia volta e, portanto, 180 graus. Um ângulo raso, evidentemente. E ele me deu uma pista aqui importante, que esse ângulo é de 90 graus aqui, ó, tá vendo? Ele me deu uma dica importante. Bom, se eu sei que a soma de alfa mais beta é 90, e sei que beta é esse ângulo aqui, bom, para completar esta meia volta, me permita fazer aqui algo assim bem
Se você observar, esse ângulo todo mede 180. Logo, eu tenho beta, eu tenho 90, eu preciso completar. Se eu tenho 90, eu preciso de 90 para completar 180. E sei que alfa mais beta é 90. Então, se aqui é beta, efetivamente, este ângulo é alfa. É uma afirmação que a gente pode fazer seguramente. Uma outra observação que podemos fazer é o seguinte. Bom, se aqui é 90 e aqui é alfa, analogamente, podemos falar que aqui é beta, uma vez que alfa mais beta é 90. E 90 mais 90 dá 180. Alfa mais beta é 90. 90 mais 90, 180. Lei angular de Thales. Tudo bem? Daí, caímos numa propriedade importante no triângulo retângulo, nesse caso aí, que é retângulo, né? Numa propriedade importante de um triângulo, que no caso é o caso de congruência. Nós temos aí dois triângulos congruentes. E o que me faz afirmar que esses dois ângulos, esses dois triângulos são congruentes? Me faz afirmar que nós temos um lado de um triângulo comum ao outro lado, ou seja, um lado tem a mesma medida a hipotenusa do triângulo tem a mesma medida da hipotenusa do outro triângulo, e nós temos dois ângulos que estão nesse lado, que também são ângulos do outro triângulo, que também estão formando com esse lado comum. Então, pelo caso de congruência ângulo, vou colocar aqui o ar, né? Ângulo, lado, ângulo. Esse é o caso de congruência. Nós podemos partir para conhecer os lados desse triângulo que é congruente. Ele guarda esta propriedade que os lados opostos aos seus ângulos homólogos, né, têm a mesma medida. Por exemplo, qual é o lado oposto a este ângulo alfa? Eu não sei com exatidão, porque ele me deu o segmento todo. Mas eu sei o lado oposto ao ângulo beta. Quanto mede o lado oposto ao ângulo beta? O lado oposto ao ângulo beta mede o quê? Mede 2. Então, ó, nós podemos concluir que este lado aqui, ó, mede 2. centímetros. Então, desse ponto aqui até esse ponto aqui, nós temos 2 centímetros. Mas se tudão é 13, nós podemos concluir que do vértice C ao vértice B é o que falta para completar 13, ou seja, 11 centímetros. Ok? Daí a gente pode encontrar o valor do x, porque qual é o lado que está se opondo ao ângulo alfa? O lado que tem medida 11. Portanto, o lado que se opõe ao alfa é x. O lado que se opõe ao ângulo alfa no triângulo congruente ABC é 11. E o lado que se opõe ao triângulo congruente ao triângulo ABC no triângulo ECD ou CDE, o lado que se opõe ao alfa é x. Logo, podemos concluir que x
é igual a 11 centímetros. Uma questão bem tranquila, de congruência. Trouxe porque eu tenho colocado muitas questões de semelhança e às vezes a gente deixa passar um pouco a congruência, e a congruência ela é muito importante, tá? Opção correta é a letra D. Espero que tenham gostado. Peço que deixem um like no vídeo, compartilhe nos grupos, compartilhe com seu amigo que está estudando aí para as provas. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E caso você queira deixar um comentário, fique à vontade. Até uma próxima oportunidade, até um próximo encontro aqui. E firme, foco nos estudos que vocês vão chegar lá, ok? Até a próxima.